Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje nós vamos tratar de um julgado do STJ, que é um misto de direito previdenciário com um pouco de direito processual. É mais direito previdenciário, aspecto material do direito previdenciário, mas tem alguns aspectos processuais também que nós vamos rapidamente abordar. Trata-se do PUIL 293, pedido de uniformização de interpretação de lei, número 293, naturalmente PUIL é a sigla de P de pedido, U de uniformização, I de interpretação, L de lei, PUIL 293, relatoria do ministro Og Fernandes, foi julgado a primeira sessão do STJ, o ministro Og Fernandes votou e ficou vencido, quem conduziu o voto foi a ministra Sucete Magalhães, está aí ela como redatora do acordo, a ministra Suzete Magalhães. Como é que se deu o desenrolar dessa controvérsia, como é que foram os contornos fáticos dessa causa? Inicialmente, nós tivemos um requerimento administrativo perante o INSS da concessão do benefício de pensão por morte em razão do falecimento da requerente. Então, o marido faleceu, a esposa foi no INSS pedir a concessão do benefício de pensão por morte. Administrativamente, o INSS indeferiu o pedido sob o argumento de que o falecido, o marido da requerente, havia perdido a qualidade de segurado por ter ficado mais de 24 meses sem contribuir para a Previdência Social, sem ter trabalho formal, vamos assim dizer. E por conta do trabalho formal, a contribuição para a Previdência. E aí, diante dessa negativa, a requerente, no âmbito administrativo, tornou-se autora de uma ação. Ela propôs, então, uma ação em face do INSS no JEF, no Juizado Especial Federal, pleiteando a concessão desse benefício previdenciário da concessão por morte. E aí agora, sob o argumento de que, antes do óbito, o seu marido teria trabalhado como pedreiro em uma empresa. E aí, para comprovar esta alegação, ela colacionou aos autos, juntou aos autos uma sentença trabalhista homologatória de um acordo. Então foi na Justiça do Trabalho realizado um acordo entre o seu marido e a empresa, na qual houve um acordo e a homologação do acordo em juízo. Ela juntou essa homologação, essa sentença homologatória, com a finalidade de comprovar que ele não tinha perdido a qualidade de segurado, que ele trabalhou nessa empresa. O processo teve, no âmbito do juizado, muitas idas e vindas, e ao final, a Turma Nacional de Uniformização do Juizado Especial Federal aceitou essa prova e determinou a concessão do benefício à autora. E é aqui que nós estamos. O INSS, insatisfeito, interpôs esse PUIL. Vamos inicialmente explicar o que é o pedido de uniformização de interpretação de lei, e depois vamos ao aspecto previdenciário. Muito que bem. A lei do Juizado Especial Federal prevê no artigo 14 esse tal desse PUIL. Vejam o caput do 14. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por turmas na interpretação da lei. Nós temos várias hipóteses, ou vários direcionamentos do PUIL. Pode ser, por exemplo, aqui para um juiz coordenador dentro do próprio Juizado Especial Federal, no âmbito local, portanto. É possível que seja interposto o pedido perante o STJ, quando houver divergência com súmula ou jurisprudência dominante do STJ. E aí, por fim, essa segunda hipótese, o parágrafo 2º, é de competência da Turma de Uniformização Nacional, que foi onde foi tomado o julgamento que levou ao STJ, esse parágrafo 2º. E aí, por fim, o parágrafo 4º, quando a orientação acolhida pela Turma de Uniformização, que foi o caso, em questões de direito material contrária à súmula
ou jurisprudência dominante do STJ, a parte interessada poderá provocar a manifestação do STJ que dirimirá a divergência. Então vejam que é aqui que nós estamos. O INSS interpôs esse PUIL em face de uma decisão da Turma Nacional de Uniformização no âmbito do sistema do Juizado Especial Federal. E aí, qual foi a discussão do pano de fundo? Qual foi a questão de direito material? A Lei 8.213 de 91, ela dispõe sobre os planos de benefício da Previdência Social e da outras previdências, é a Lei Geral da Previdência Social. No artigo 55, ela prevê: o tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados, de que trata o artigo 11 dessa lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado, e traz ali os incisos. O que nos interessa é o parágrafo 3º. Então, a respeito da comprovação do tempo de serviço, que era a discussão nesse caso, olha a redação do parágrafo 3º. A comprovação do tempo de serviço para os fins desta lei, inclusive mediante justificativa administrativa ou judicial, observado o disposto no artigo 108 dessa lei, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de um motivo de força maior, ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento. Então, o que nós temos aqui é isso aqui. Exige-se início de prova material contemporânea dos fatos. Não se admite exclusividade de prova testemunhal. Então, do ponto de vista processual, o que nós temos aqui acaba sendo uma exceção ao livre convencimento motivado do juiz. A fase atual que nós estamos quanto aos meios de prova no processo é o livre convencimento motivado do juiz. Não há uma tarifação prévia, a lei não estabelece pontuações ou tarifações a essa ou aquele meio de prova, não veda em geral meios de prova, não diz que uma prova vale mais que outra. Nesse caso nós temos uma exceção, porque a lei está excluindo a prova exclusivamente testemunhal, né? E aí exige-se, portanto, o tal do início da prova material contemporânea dos fatos. Foi esse o cerne da controvérsia que levou o INSS à interposição desse PUIL. Bom, com base nesse, o que temos para falar com relação a esse 55 parágrafo 3º? Em primeiro lugar, é que o STF já reconheceu a sua constitucionalidade. É uma norma especial que prevê um regramento específico para a comprovação do tempo de serviço no RGPS, no Regime Geral da Previdência Social, e isso é plenamente constitucional aos olhos do STF. Isso já foi afirmado no recurso extraordinário 226.772. O extraordinário 226.772. E aí, com relação ao caso concreto, como é que anda a jurisprudência do STJ? Esse não foi o primeiro caso em que se juntou uma sentença homologatória trabalhista. E o que afirmou? É um julgado extremamente extenso. Eu vou concentrar aqui o que nos interessa mais a fundo. E aí, o que eu destaquei é o seguinte: se no processo trabalhista não houve instrução probatória com o início de prova material, quer dizer, não houve o exame do mérito da demanda pelo juiz trabalhista, houve o acordo, homologação de um acordo. Caso em que o juiz não tenha reconhecido a comprovação do exercício da atividade laboral, especificamente quanto ao período compreendido, não se pode considerar esta sentença homologatória como início de prova material apta à comprovação do tempo do serviço. A jurisprudência do STJ, ela não exige que a comprovação do tempo de serviço se dê durante todo o lapso controvertido. Esse início de prova material pode se dar com base em alguns fragmentos desse período. Mas a jurisprudência do STJ considera indispensável a contemporaneidade da sentença homologatória com os fatos alegados. Então é imprescindível que pelo menos uma fração desse período alegado pelo requerente do benefício previdenciário tenha sido demonstrado com esse início de prova material. Beleza?
Então, essa conclusão desse julgado, a análise do artigo 55, parágrafo 3º da Lei Geral da Previdência Social, 8213 de 91, e como eu lhes disse, é um julgado extenso, mas eu vou destacar aqui com vocês, fazer a leitura porque eu não sei se vai caber toda esta ementa que é extensa na descrição do vídeo. Eu, por segurança, vou fazer a análise, a leitura aqui com vocês desses itens da ementa. Percebam, os senhores. Olha lá. Em regra, a sentença trabalhista homologatória de acordo não é, por si só, contemporânea dos fatos que provariam o tempo de serviço, referindo-se ela a fatos pretéritos, anteriores à sua prolação. E nessa medida, não atende o artigo 55, parágrafo 3º da Lei 8213 de 91, que exige início de prova material contemporânea dos fatos, e não posteriores a ele. Qual é a questão aqui, meus amigos? Imagine que você quer demonstrar uma relação laboral, uma relação trabalhista, ou no período compreendido no ano de 99. E você junta uma sentença trabalhista lavrada, expedida, homologatória em 99, desse período. Só que a sentença trabalhista homologada em 99 não necessariamente quer dizer a uma relação travada em 99. No mais das vezes não será assim. Ela homologa uma transação, um acordo referente a um período pretérito. Então, essa compatibilidade de tempo que é necessário ver em cada caso concreto. E aí segue. Tese jurídica firmada. A sentença trabalhista homologatória de acordo somente será considerada início válido de prova material para os fins do artigo 55, parágrafo 3º da Lei 8213 de 91, quando fundada em elementos probatórios contemporâneos dos fatos alegados, aptos a evidenciar o exercício da atividade laboral, o trabalho desempenhado e o respectivo período que se pretende ter reconhecido em ação previdenciária. Caso concreto em que a Turma Nacional de Uniformização, ao manter o reconhecimento do direito à pensão por morte, com fundamento ao que se infere dos autos em sentença trabalhista meramente homologatória de acordo, divergiu da tese do entendimento ora firmado. Nesse contexto, devem os autos retornar à origem para que se prossiga na análise do pedido da parte, à luz da tese ora firmada, mesmo porque não consta do processo a sentença trabalhista homologatória de acordo, não se podendo afirmar com certeza que nela não se produziu início de prova material contemporânea dos fatos alegados, na forma do artigo do dispositivo em comento, artigo 55, parágrafo 3º da Lei 8213 de 91. Então percebam que o STJ nem afirmou que sim nem que não. A decisão é no sentido de que a sentença homologatória não é ela própria, exclusivamente, só por existir a sentença, início de prova material do período, da contemporaneidade dos fatos. Então determinou a baixa dos autos para que o juízo originário faça a análise correspondente ao período e se houve realmente a compatibilidade, a afirmação no juízo trabalhista da prova de ocorrência dessa relação trabalhista naquele período. Então não é o fato de existir a sentença trabalhista homologatória de acordo por si só suficiente para demonstrar o início de prova material. Isso que eu queria pontuar com vocês aqui nesse nosso vídeo de hoje. Nós vamos ficando por aqui e nos veremos em breve. Fiquem todos com Deus e até a próxima.